Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje chegou o final de Ilhados com a Sogra, a segunda temporada. Vamos falar aqui quem ganhou, vamos falar das fofocas que estão acontecendo fora do programa, vamos falar dos problemas no programa, enfim, vamos falar de tudo. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não? Não espera mais. Aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós estamos na campanha de rumo aos 2.000 inscritos. Faltam 60 inscritos. Falta pouquinho, gente. Então compartilha esse vídeo geral, chama a família, bota no grupo do trabalho, da família, avisa todo mundo que a gente está aqui comentando sobre Ilhados com a Sogra, claro. E deixa teu joinha e comenta conosco. O que você achou desses últimos 4 episódios da família vencedora? E claro, também sobre o pós. Comenta com a gente aqui, a gente fica super feliz quando vocês comentam conosco. Ó, como produtor de conteúdo, eu tenho uma reclamação a fazer com a Netflix. Faça. Ou tu solta logo todos os episódios, e aí deixa que quem vai produzir o conteúdo depois resolve como vai dividir, pra poder fazer os vídeos. Ou tu lança 3, 3, 2. Pelo 4, menos. 4 fica uma bosta pra gente poder difícil. produzir o conteúdo. Porque se a pessoa leva 50 minutos pra assistir o episódio, tu leva 50 mais 10, 50 mais 15, porque tu tem que anotar pra não esquecer o que vai falar, tem que tentar entender melhor. E não só isso, depois para repercutir fica muito difícil, a gente acaba fazendo vídeos super longos. Porque assim, também, a gente também tentou, por exemplo, em outros realities, comentar de 2 em 2, apesar de ter mais. Fica ruim porque a pessoa, ela já assistiu todos, e aí vem assistir, a gente vem comentar 2, sendo que ela assistiu 4. E ela quer comentar dos 4. E acaba que o último fica muito atrasado. Porque a gente acaba entregando ele quase uma semana depois do que ele saiu. Então não é o legal, não é o bacana. A gente gosta de, inclusive, tem muita gente que nos parabeniza, a gente agradece isso. A gente tenta fazer os vídeos o mais rápido possível, logo após a estreia dos episódios. Inclusive, as aulas estão voltando e isso vai ficar mais difícil de acontecer. Já estamos avisando. Então pode ser que leve mais de um dia pro vídeo sair. Mas contamos com vocês para mudar essa realidade. Se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente esteja mais aqui no YouTube, é só você arranjar mais gente inscrita aqui no canal, assistir todos os nossos vídeos, curtir, comentar, porque assim a gente consegue ter uma renda suficiente para poder diminuir a nossa carga horária de trabalho como professores e podemos ampliar a nossa carga horária aqui no YouTube. Mas isso depende de vocês. Eu acho que, apesar dessa reclamação que a gente fez, eu acho que o programa foi muito bem dividido. Eu acho que eles conseguiram pontuar bem. A edição e a montagem foi muito boa. Vale dizer, né, que a gente teve algumas reclamações de participantes sobre a edição. Todo reality show, a pessoa que fica com o filme mais ou menos queimado, comenta sobre isso. Coloca a culpa na edição. Fala sobre a edição. Gente, olha só, todo mundo já entendeu que no reality, apesar de não ter um roteiro, ele vai roteirizar. Ele vai contar uma história. Então vai ter mocinho, vai ter vilão, vai ter todos os componentes que a gente está acostumado num grande novelão. E o brasileiro é uma pessoa criada assistindo novela. Eu não sei com essas crianças novas agora. Porque a gente não assiste mais tanta TV aberta, né? Mas a HBO tá investindo em novela, né? Netflix tá investindo em novela, a HBO tá investindo em produtos nacionais, a Netflix em produções internacionais. Mas esse público que tá no reality cresceu vendo novela, então não tem desculpa. Então você vai entender que isso não é que vai ser roteirizado, mas na montagem, e esse é um trabalho muito difícil, tenho certeza, porque você vai pegar centenas, talvez até milhares de horas de gravação e recortar para contar uma história que faça sentido para quem está assistindo e você possa reconhecer, identificar-se, você possa entender a história com começo, meio e fim. Claro que muita coisa fica de fora. Claro que muita coisa vai ser recortada de forma a te vender uma ideia de que esse aqui é o personagem X, esse é o personagem Y, isso é assim, isso é assado. Agora, ninguém está botando palavra na tua boca. Você que está falando. Então, quando você vai para um reality show, você tem que ter essa preocupação e essa percepção. A gente ficou muito feliz com a galera que chegou aqui, né? Comentando, assistindo. Ioná apareceu nos comentários. Ioná apareceu aqui. Gente, Ioná, se você estiver vendo a gente, um beijo pra você, menina. E manda pro resto da família. Exato. Manda pros participantes. Manda lá no... Vocês têm grupo? Conta pra gente, vocês têm grupo no WhatsApp? Vocês continuaram a amizade? Outra dúvida que eu tenho. Eu senti que durante o programa como um todo,
não teve uma união completa, assim, de todas as famílias super amigas, mas teve grupinhos, né? O que eu acho mais realista, porque é difícil esse negócio de que todo mundo que nunca se conheceu, nunca se viu, vira amigo de infância. Acho meio estranho. Então achei que nesse ponto isso é um pouco mais honesto, que não é normal todo mundo que nunca se viu virar amigo de infância, ainda mais que são famílias, né, juntas, é mais difícil. Ia falar mais alguma coisa? Sobre os novos, ainda falando sobre os novos. Não, eu estava agradecendo a galera que chegou. A gente, inclusive, lembrei, a Ioná inclusive explicou algumas coisas que a gente questionou no vídeo, nos comentários. Então se você tiver curiosidade, depois vai lá nos comentários do vídeo anterior, dá uma procurada lá, que ela explica algumas situações. Ela fez algumas ponderações, que eu até concordo em parte, mas depois, vendo os outros episódios, acho que eu entendi também o que ela quis dizer, e a gente vai falar aqui. Mas pra gente poder continuar falando disso tudo, o que tem agora? Spoiler! Adoro! Nesse vídeo a gente vai ter que fazer um pouco diferente para ficar mais fácil de conversar sobre o que aconteceu, né? Então no primeiro vídeo a gente separou por família e aí saiu falando tudo relacionado àquela família e aí depois eu voltava pro início. Nesse daqui, como teve muita confusão durante as provas, a gente vai falar das famílias de um modo geral e aí no final a gente vai falar das provas propriamente dito. Uma coisa que eu preciso dizer, estamos tendo que gravar de dia. Então acabou de passar uma moto aqui, eu não sei o quanto o microfone está evitando que esses barulhos apareçam para vocês. Se estiver aparecendo, compreendo. Daqui a pouco deve tocar sino de igreja, é uma beleza, é a festa da Sonoplastia. Exatamente. É a vida real. E aí... é quase um reality. Vamos começar, vou tentar manter até a ordem do que a gente fez no vídeo anterior para facilitar para mim. Outra coisa que eu lembrei que você estava falar. Me corrigiram, porque não foi a família verde que foi eliminada, que foi embora. Foi a família rosa, que eu até nem lembrava que existia um rosa na primeira temporada. Então, beijo pra eles. Beijo. Mas no vídeo anterior a gente começou pela família Kachiura, se não me falha a memória. E a Ana Cláudia estava comentando comigo que algumas pessoas estavam questionando o que os Kachiura estavam fazendo lá, se eles não tinham problema na família. Exatamente. Próprias pessoas do programa, Ioná nisso também, alfinetando o pessoal, inclusive no pós, né, também, porque que eles estavam lá, se eles pareciam ser tão harmoniosos. Primeiro, gente, que ninguém é tão harmonioso assim. Todo mundo, a sua família tem problemas, a minha tem, a dele, todo mundo tem problema em família. Aí, claro que alguns têm problemas mais gritantes, e aí literalmente falando, outros têm problemas mais suaves, que conseguem talvez contornar. E aí você tem que lembrar de novo que é uma família que tem traços orientais. Eles são diferentes na forma de viver os problemas, de se relacionar. Ela falou muito sobre isso, como ela internaliza, como ela segura essas dores, apesar dela sentir. E às vezes depois isso vem de uma outra forma para ela. Agora, é lógico que tem problemas, depois a gente vai até repercutir o pós, que inclusive isso pode ser até um reflexo disso ou não sei. Mas eles também lembram que a mãe e a filha fizeram um vídeo falando o seguinte: nós fomos chamados para fazer um casting para um programa de aventura em família. E não nos inscrevemos para Ilhados com a Sogra. Nos inscrevemos para uma aventura em família. E depois fomos selecionados. E aí o programa também achou que eles tinham caldo para dar ali. Tinha um perfil lá para poder falar sobre isso, né? E vale dizer que, na verdade, a passagem deles no programa em si foi muito tranquila entre eles, né? Agora, tiveram alguns momentos bacanas, alguns momentos importantes, que foi, por exemplo, quando a Celina foi chamar o Miguel para conversar, porque ela conversando com as outras sogras, se eu não me engano a Val comentou com ela, né, que ele estava conversando, dizendo que o pai dele foi muito duro com ele, que o pai dele disse que não respeitava, tinha vergonha, alguma coisa assim da decisão que ele tinha tomado. E aí ele nunca tinha falado sobre isso com ela, e ela chamou ele para conversar. E aí eles conversaram sobre essa situação, ele falou sobre a situação do pai dele, falou que realmente assim, o pai dele nunca deixou ele desamparado, o pai dele nunca deixou ele passar necessidade, por exemplo, mas que o pai nunca concordou com essa decisão, disse que ele era uma vergonha para ele quando ele contou da decisão dele e tal, mas que ele acha que o pai hoje já entende melhor a situação. E aí foi um momento de aproximação entre eles, né? Foi um momento ali que ele se abriu, é a primeira vez que ele comentou sobre isso com ela. Ela não passou
pano na cabeça do pai, mas ela tentou enxergar a visão do cara como pai, e falando que ele errou e tal, mas... que ele deve amá-los, que ele nunca deixou ele desamparado, mas é o jeito dele ver a coisa. E aí uma coisa que eu achei, assim, olhando pro pós também, né, é que assim, eu não vi ainda muita coisa da família do Miguel, né? Hoje, por exemplo, eu achei um post só, não consegui confirmar, se você confirmou isso, me conta aqui, que ele teria uma irmã gêmea, e aí eu não consegui confirmar se isso é real ou não, mas você vê, por exemplo, que muita gente foi assistir os episódios em família, e o Miguel não. Ele estava sozinho assistindo, enfim, os posts dele são sozinhos. E ele até fala muitas vezes no programa que ele precisava ter encontrado essa família, como ele se sentia amparado, acolhido e recebido nessa família. Enfim, e aí, pelo menos a gente está falando aqui agora do agora, né? O depois a gente não sabe exatamente. Se de repente saiu alguma coisa logo depois que a gente gravou isso daqui, ou logo na hora que saiu o vídeo... né? Lembrando que a gente está gravando isso aqui no início da tarde da sexta-feira, no dia seguinte. Isso. Então, se atrasar o vídeo, tu já sabe o porquê também, né? E aí uma coisa que eles não comentaram lá, mas que eu fiquei pensando, é que, claro, por motivos diferentes, né? O pai da Celina também achou que ela era uma vergonha. Por causa da a mãe, foi a mãe? Os pais, na verdade. Os pais. Por causa da situação que ela optou também da vida dela. De namorar um cara que não era da comunidade oriental, de acabar engravidando antes de casar. Então, quer queira, quer não, por mais que ela não tenha comentado isso, eu acho que a Celina se identificou com ele. É um fator de identificação, entendeu? Sem dúvida. Porque assim, você que seguiu seu coração e foi chamado de vergonha pelo seu pai, teve que lidar com isso, assim como eu passei por isso também. Foi algo que eles não abordaram ali, mas isso ficou muito na minha cabeça enquanto eles estavam conversando. Sim, é verdade, porque é uma coisa que isso permeia todas as famílias, né? A gente quer dar orgulho aos nossos pais. Não, a gente quer dar orgulho aos nossos pais. Todos nós, a maioria das coisas que a gente faz, a gente acredita que é o melhor para nós e que a nossa família vai reconhecer e que a gente vai dar orgulho para nossa família, né? E isso é muito importante. E na comunidade oriental isso ainda é mais forte ainda do que aqui na nossa. Se na nossa isso é muito forte, vocês imaginem isso na cultura oriental. Isso é bem forte mesmo. E aí outra coisa importante também, né, é que o programa, a gente está falando dos 4 últimos episódios, então do 5, 6, 7, 8, e aí o 5 começa justamente na divisão lá de quem você vai conversar, né, de quem você vai poder abraçar e ver. E a Camila optou por manter o Miguel, e aí o Miguel, a Camila comentou que foi o Miguel que comentou que a relação lá do azul, né, que a relação da família verde e roxa era uma relação muito, muito complicada ali. Aí a Camila falou também que tiveram alguns problemas em relação ao roxo, comentou também do azul, mas nada que tivesse interferido muito no jogo. E assim, de novo, gente, em relação a eles ali, as coisas foram muito tranquilas, as coisas foram passando normalmente. Eles foram evoluindo, crescendo, acho que o convívio, a proximidade, só estarem os dois juntos, realmente os aproximou. Agora, se isso foi suficiente para resolver problemas internos que as relações tivessem, talvez não. E vale dizer também que a Celina, lá numa atividade da terapia, né, comentou com a terapeuta e entre eles lá, que uma coisa que ela estava aprendendo com o Miguel era começar a colocar para fora o que ela sentia. E que tinha algo no programa que tinha incomodado ela, que tinha deixado ela chateada. E foi quando a Ioná foi brincar sobre o nome dela. Ela não cita o nome da Ioná, inclusive, mas... E aí ela explica, porque na vida dela toda ela sempre via o nome do marido, e quando ela chegou no programa foi a primeira vez que ela viu o nome dela, né, no estandarte, o nome dela representando a família. E aí é aquilo que a gente já falou, que como para orientar essa questão do nome é super importante. E chegando lá no programa, em dado momento, a Ioná acabou brincando, acabou debochando do nome dela. A Ioná se sentiu super ofendida. A Ioná sentiu que ela estava sendo exposta ali, que ela estava sendo... Não foi agredida, é o termo que ela usou, mas como se ela estivesse sendo jogada aos leões.
Gente, assim, mas Ioná, se você tá assistindo, querida, vou te falar uma coisa, você já se expôs. Não foi a Celina que te expôs. Ela se sentiu coagida, né? Porque assim, dentro do reality show, tudo que você fala é gravado e pode ser colocado no ar. E no caso foi colocado no ar. Então você já se expôs. Então assim, eu achei que você dizer que ela te expôs, não foi a realidade. Mas foi uma forma que você encontrou para se defender. Eu acho que talvez você use esse mecanismo, porque eu acho que você é uma pessoa que foi muito machucada, ainda é muito machucada pelas coisas que as pessoas falam e pelas coisas que você fala também. Né? Então, acho que isso pode ser uma realidade. E aí, eu acho também... Eu entendo quando a Ioná fala que se sentiu exposta, né? Porque quer queira que não, a situação foi jogada ali no grupo. E a Celina não tinha comentado isso antes com ela. Tanto é que depois a Celina... E aí é uma conversa muito boa, inclusive. Né? Porque a Celina chama a Ioná para conversar, né? E aí a Celina fala que ela não gostou, que ela ficou esperando, dando o momento da Ioná ir até ela, mas como a Ioná não consegue fazer isso, ela resolveu ela ir até lá, né? E aí a Ioná falou de novo que foi vexatório para ela, que perguntou se ela percebeu como a Celina falou, e aí a Celina falou que ela esperava que a Ioná aprendesse sobre o que ela falou. A Ioná também falou que esperava que a Celina aprendesse também sobre como ela falou. Aí a Ioná falou que estava aprendendo sim, porque tanto é que ela não estava brincando mais. Enfim, virou quero que você aprenda isso, o outro quero que você aprenda aquilo. Mas uma coisa importante dizer é que naquele momento ali eles estavam numa terapia em grupo. E foi o momento que a Celina colocou para fora dentro da terapia algo que estava incomodando ela. Uma angústia. Então não foi algo que a Celina fez, tipo, vou expor, pra te colocar vou numa zoar, situação difícil aqui. vou colocar a Ioná numa situação difícil aqui no tudo. Não foi isso. Foi dentro da terapia o momento que a Celina conseguiu. Acho até que isso tem a ver com algo que a Ioná comentou no vídeo anterior, questionando se a gente não tinha achado que as questões da terapia deixavam as coisas muito abertas. E vou dizer, no comentário que a gente respondeu, a gente disse que sim, que algumas coisas ficavam muito abertas realmente. Mas neste caso eu não acho. Eu acho que houve alguns fechamentos. As últimas terapias, e aí talvez possa ser uma questão estudada para fazer, ou seja, você emerge, você puxa, deixa o negócio fermentar e depois você dá um fecho. E aí o que dentro do possibilidade que você está dentro de um reality show, né? Agora, o que eu acho interessante de se falar é que o que uma falou servia uma para outra. Agora, no caso que eu acho importante dizer é que isso serve para todo mundo, gente. Quando a gente brinca, e a forma de brincar mudou muito dos últimos, talvez, 10, 5 anos. O que antigamente era algo absolutamente naturalizado, não quer dizer que fosse normal, mas naturalizado, de brincar com o outro, de encontrar características no outro para você fazer uma piada, e que isso era muito natural, hoje não é mais. Porque a gente entendeu que isso fere, que isso machuca. E aí a gente precisa estar muito ligado para primeiro perceber se você tem a abertura para fazer essa brincadeira, até que nível, até que ponto, e se fez, ver que o outro não recebeu bem e retornar, né? É lógico que a Celina não deixou transparecer muita coisa, mas dá para ver que ela não curtiu. Mas, e a brincadeira continua, e aí, enfim, até depois você vê o quanto aquilo magoou. E é importante deixar isso frisado, deixar isso claro, que a gente precisa hoje aprender novas formas de brincar com o outro. Teve outra coisa também que a Celina falou, e aí pra gente encerrar os Cachura, que ela fala pra produção, né, e aí a produção vai juntando com uma antiterapia, que ela realmente controlava muito eles. E aí ela fala que ela tentar controlar os horários do Miguel era como ela enxergava uma maneira de estar mais próxima do Miguel e, consequentemente, estar mais próxima da filha dela, da Camila. E que aí ela não fazia isso por mal. Mas aí na terapia ela fala que ela percebeu que isso era algo que ela tinha herdado do comportamento da mãe dela. E que ela não gostava quando a mãe fazia. E aí que ela percebeu que ela tinha que mudar essas coisas todas. A Celina também teve uma crise em alguns momentos lá do programa por causa da competição em si. Porque quer queira que não,
A pessoa começa a Celina, que é uma pessoa que guarda as coisas, tu tá ali numa disputa com um monte de gente gritando do teu lado, um monte de problema dos outros e seu ali, tem uma hora que a pessoa não aguenta, né? Ainda mais quem não tá acostumado. É. E aí, mas a família Damasceno e o Miguel estavam ali conversando com ela e as coisas... As coisas se controlaram. Podia falar agora do pós, não? Fala. Eu andei pesquisando, gente, e realmente é bem estranho as redes sociais da Camila e do Miguel. Há um bochicho muito grande de que eles não estão juntos mais. Pelo que eu pude perceber, em alguns que também ninguém sabia muito bem o motivo, mas uma pessoa teria dito que talvez fosse uma questão de ciúme da Camila com o Miguel e uma amiga. E aí ela teria tido uma reação excessiva a alguma situação de que ela achou que ele estava mais próximo dela. Parece, inclusive, que logo após o programa, não sei, ele se mudou de cidade, e aí não sei se isso também estremeceu a relação, ou ele se mudou depois que a relação estava estremecida. Ou seja, como ela não fez um pronunciamento diferente da Larissa, que já deixou claro, a gente vai falar depois o que está acontecendo na vida dela, eles estão ou tentando resolver, ou querem escolher o melhor momento para falar isso. Porque uma outra coisa que é importante falar, os vídeos antigos de casal continuam lá. Se você for pesquisar, ainda tem foto de casal. Ela repostou uma foto dele comentando o reality. Agora, uma seguidora chegou a comentar lá no Instagram da Camila, durante uma transmissão que ela fez, assistindo o programa, cadê o Miguel? E aí a Camila foi bem assim, rude na forma de se expressar, porque ela falou, ele tá no Instagram dele, esse aqui é o meu Instagram, você vai encontrar a minha aqui. Enfim, aí a menina falou, não, desculpa, eu não queria te ofender, eu só queria entender porque eu tenho carinho por vocês, eu torci muito por vocês. Aí ela falou, tá, obrigada. Enfim, isso parece muito comportamento de quem tá separado e não tá aqui a fim de falar disso no momento. Mas, de novo, não sei se esse término é realmente definitivo, na medida que eles não apagaram a história que eles tinham, porque é muito comum às vezes a pessoa acabar a relação e não conseguir nem ver foto um do outro, que eu acho que é o caso da Larissa, que a Larissa apagou tudo. Mas a última foto, se não me engano, no perfil dela é de agosto, dela com ele. A gente também pode perceber isso, que desde agosto, então já tem bastante tempo, a gente não localiza muita coisa dos dois em conjunto. A próxima família é a família de amarelo, que é a família Queiroz. Né? O André manteve a escolha para conversar com a Larissa. E assim, o que mostrou dele conversando com a Larissa foi muito troço para eles focarem no jogo. Assim, a conversa deles foi legalzinha e tal, que não sei o quê, mas foi muito para focar no jogo em si. E aí, foi outra família também que as coisas foram muito tranquilas dentro da edição. E em dado momento a Dora chama a Larissa para conversar. E aí a Dora fala que ela estava resolvida com essa situação, de certa maneira, mas que como a Larissa sempre que podia tocava no assunto, ela estava ali, né? Porque ela entendia que talvez a Larissa precisasse escutar um pedido de desculpas da parte dela, e que se a Larissa sentia essa necessidade, ela estava ali pedindo desculpa pela situação que ela causou lá no início da relação dela com o André. E aí vale dizer, né, que nos comentários do vídeo anterior, muita gente, e a gente até pediu, e obrigado a galera que participou, né, que a gente falou, escreve aqui nos comentários, você acha que foi certo, foi errado, pediu DNA. Muita gente comentou que não tinha problema pedir o DNA, mas que o problema era a sogra ficar voltando neste assunto o tempo todo. E eu ficava tentando lembrar se a Dora ficava realmente voltando no assunto ou não, e durante o programa ela não voltava. Ela só voltava no assunto quando ela era perguntada sobre, quando a produção perguntava, ou quando a terapeuta, a Carlson, né, tocava no assunto, ela falava, mas rotineiramente não era algo que ela ficava martelando, diferente da Rose do Damasceno, por exemplo. Ou da Patrícia. Mas a Patrícia é outro cara. E a gente vai falar também sobre eles aqui. Não era algo rotineiro ela ficar espizinhando, pelo menos durante o programa, né? E ela fala também pra Larissa que ela nunca vai querer separar a Larissa do André, porque ela cresceu numa família disfuncional de separação de pai e mãe.
e que foi muito difícil para ela. Ela sabe como é difícil para a criança viver num lar desse, tá? Dentro da atividade lá, a Dora, né? Porque a atividade era uma sentar de frente pro outro e falar o que via de semelhança de uma para outra. Brincando com a ideia de espelho. E aí a Dora fala que as duas são muito teimosas e que quando ela tá... Orgulhosas. Não, ela fala... desculpa. Ela fala, porque primeiro ela começa a falar que as duas, ela é meio cabeça dura, as coisas têm que ser do jeito que ela quer. E quando ela se aproximava e via que estava assim, ela optava por não falar nada. E aí a Larissa fala que eles querem a Dora na vida dela, não só porque a Dora ajudou muito, mas porque eles acham importante ter ela ali, eles gostam quando a Dora está perto. Ela gosta quando eles sentem falta quando a Dora não está com eles, então eles não recebiam a Dora na casa deles por obrigação. Era um sentimento realmente de afeto que eles tinham. E aí daí em diante a relação delas, que já era uma relação aqui no programa, ficou maravilhosa. Eu achei muito bonito e achei assim que é claro que durante tantos anos no programa acho que era a relação mais longa. Eu acho que eles estavam há quase 10 anos ou 10 anos juntos ou até mais. E aí, claro que muita coisa, ou você já resolveu, ou você já elaborou, ou você já entubou. Porque para você conseguir ficar junto tanto tempo, você tem que resolver algumas coisas. Exatamente. E aí, mas é claro que havia ainda algumas mágoas que podem, no caso da Larissa, parece que se diluíram, né, dentro do programa. E aí, gente, de novo, foi pro final as famílias que melhor se comunicavam, as famílias que ou melhor evoluíram ou que tinham menos problemas internos. Você tá falando do João? Não, tô falando. Então assim, você vai vendo que as provas e vai ganhando aquelas que melhor se comunicam. Porque o programa é sobre isso, né? O programa tem a pretensão de ter, a Fernandinha falou várias vezes sobre isso, de tentar fazer isso, né? Mas, e além de tudo, concorrer ao prêmio de R$500 mil, que é maravilhoso. E aí, aparentemente, pareceu que estava tudo certo entre eles, a não ser, né, depois do pronunciamento que a Larissa fez na rede social dela na quinta-feira, logo depois que saíram os episódios finais do programa. Né? O pessoal já vinha comentando que da mesma forma que não se via o Miguel na rede social da Camila e vice-versa, também não se via mais o André, em nenhuma foto, inclusive, nenhuma foto dentro do Instagram da Larissa. E havia antes, e estava apagado. E nesse ponto, assim, eu olhando agora para trás, eu vejo que o Miguel, apesar dele estar... Miguel não, o André. Desculpa, o André. Ele tá vibrando lá, torcendo, ele era o mais frio com relação às relações. Né? O que menos falou de saudade, era o cara mais frio de tudo isso aí. E aí, logo depois que saíram os episódios, a Larissa participou de um podcast e antes de, acho que pela manhã, ela fez um pronunciamento. E aí ela deixa claro que eles estão separados há 6 meses. Parece que quem não assistiu o pronunciamento, ele é um pouquinho longo até, mas ela conta com detalhes o que aconteceu. Ela falou que não queria, não esperava. Ela achou que, inclusive, que depois do programa as coisas estavam melhores para ela. Ela formou uma conexão, uma amizade muito forte com a Dora. Elas se falavam todos os dias e ela virou a melhor amiga da Larissa. Mas nesse lado, tá? Ela é a melhor amiga da Larissa. Só que o comportamento do Miguel... André, de novo, André. Tá parecendo Luiz Otávio. O comportamento do André começou a ficar estranho. E ela começou a suspeitar. E um belo dia ela compartilhou a localização do André com ela. E ela pôde localizar o André num motel. Ele estava com uma amiga de trabalho. E logo que ele foi confrontado pela Larissa, que ela inclusive também não esperava isso, talvez ela quisesse resolver, ele pegou as trouxinhas de bunda dele e foi embora. E a Dora foi a grande decepção, porque para Larissa foi uma traição dupla, porque não só a dor da traição do André, que ela falou que ela não esperava e não acreditava que isso fosse acontecer com eles, a Dora também a atraiu. Por quê? Durante esse processo de separação, ela estava tentando voltar a Larissa. Então ela desabafava muita coisa, ela falava muita coisa com a Dora, e Dora ia lá jogar tudo lá pro André e falar pro André que eles não voltarem. Fazendo força para eles não ficarem juntos mais. E ela financiou, pela palavra de Larissa,
financiou a aventura romântica do André, né? Estava ajudando ele, dando força para ele sair de casa e começar uma vida como essa nova mulher. E aí ela falou que para ela o que estava mais doendo nesse momento era isso. Claro que ela sentia dor, ela falou, inclusive no dia que saiu ontem, né, que ela chorou a manhã inteira. Ela ainda está doendo nela tudo isso. E também ver o programa trouxe de volta várias emoções, apesar dela saber o resultado, saber de tudo, mas trouxe várias emoções para ela novamente. E ela então está no processo de cura de tudo isso que aconteceu. Eu só posso torcer por ela e para que ela seja muito feliz. Complicado, muito complicado. E aí a outra família que a gente tinha para falar, que era uma família que estava relativamente tranquila, na ordem, acho que foram eles que a gente não teve lá, é a família Damasceno, né, da Rose, com o Matheus e com a Jéssica. O Matheus manteve a escolha dele pela Jéssica, falou que pra Jéssica que o clima lá no bunker estava pesado pra caramba, que ele só tinha o Anthony, essas coisas. Mas eu não lembro se foi no vídeo anterior que a gente... daqui a pouco eu aprofundo daqui. Mas, em dado momento, a Jéssica vai chamar a Rose para conversar, né? Ela chega a falar pro Matheus que não tinha conseguido conversar com a mãe dele ainda. Ele falou pra Jéssica que era importante eles conseguirem resolver aquilo, porque o maior preço que eles podiam pagar, que era esse segredo que eles tinham, todo mundo já sabia, então eles não tinham nada a perder. E aí isso acaba servindo pra Jéssica tomar força e ir conversar com a Rose. Vale dizer que a Rose estava muito refratária no início da conversa. Cria. Né? E aí a Jéssica fala com a Rose que ela era uma menina, né? E que se a Rose sentia que ela estava traindo ela, né? Na verdade ela tinha um filho dela, e que se ela traiu alguém, quem tinha que estar se sentindo como a Rose se sentia era a mãe dela, que foi outra pessoa que ela não tinha contado também, né? E que ela sente que o julgamento tinha sido maior da Rose com ela, Jéssica, do que com o Matheus, o filho dela. Mais fácil, né? E aí ela até comenta com a Rose que as garotas lá da ilha teriam levantado a hipótese de que isso teria acontecido, porque quer queira, quer não, quem fez a vasectomia foi o Matheus. Se um dia ela mudasse de ideia e resolvesse separar, ela ia poder ter filho, ela ia poder seguir o rumo dela, e o Matheus estava lá com uma cirurgia, né, com um procedimento que ele tinha feito. A Rose falou que em nenhum momento ela pensou isso, que em nenhum momento ela levou por esse lado. E a Jéssica comenta que ela sentia que a Rose achava que ela de alguma maneira se aproveitou da ausência do Matheus para ficar perto da Rose, ter onde ficar, e que se a Rose achava que isso era interesse dela, e a Rose falou que foi o que pareceu a ela, né? E aí elas começam a ter um leve bate-boca lá, e a Rose entra naquela, eu sou idiota, não sei o quê. E a Jéssica pergunta para ela se ela tinha conseguido ver a raiz, da onde vinha todos esses problemas que eles começaram a ter. A Rose fala que ela não tem dificuldade nenhuma, que ela sabe de onde veio a raiz. A Jéssica pergunta e ela fala, da mágoa que eu sinto. E aí a Rose até fala para a produção que a conversa deles não tinha encerrado, que ela só estava começando, mas que ela tinha gostado, que tinha sido importante, porque era o primeiro passo, né? Era bom mexer nas coisas que estavam ali cristalizadas, solidificadas. Ela fala que vai demorar, mas que foi bom. E aí, quando elas estão lá na conversa, fica um clima bem bosta, sabe? É realmente aquilo assim, eles começaram a tentar resolver as coisas, mas é o primeiro passo, o clima tá bem ruinzinho, e aí entra uma barata, aí a barata acaba servindo pra desfazer, alívio cômico. Vira um alívio cômico, porque as pessoas, ai meu Deus, cadê a barata? Ela tirou até o colchão da cama. Porque a Jéssica falou, ela foi pra debaixo da cama aí, ó. Aí a Rose, debaixo da cama, aí ela, vai lá pegar o remédio pra mim, por favor, Jéssica. A Jéssica vai pegar o remédio, tá a Rose xingando o barata, revirando o colchão. E tinha parecido que ia ficar por aí. Só que, quando elas vão lá pra atividade do espelho, a
terapeuta pede pra Rose falar. E aí a Rose não começa a falar, a Rose começa a chorar. E aí ela fala que ela tá chorando porque é a primeira vez em muito tempo que ela volta a olhar nos olhos da Jéssica. Aí nisso Jéssica também já tava segurando choro, Rose tava chorando pra caramba. Aí ela fala que tinha muito tempo que ela não olhava nos olhos da Jéssica como tava olhando agora. E aí ela fala pra Jéssica, inclusive, que elas vão sair dali vitoriosas, porque a Jéssica nunca desistiu dela, mesmo com a teimosia dela, mesmo com as decisões que ela tomou em relação a Jéssica. Assim, foi um depoimento muito forte da Rose, sabe? Eu acho que esses 4 últimos teve muita emoção, assim, e aí muita conclusão, realmente. Eu acho até que mais do que da outra temporada. E as pessoas estiveram mais dispostas a se expor. Porque, querendo ou não, é uma exposição maior ainda do que você já está tendo de estar no reality, né? Porque você também está expondo as suas emoções porque está dentro de você. E aí ela aparece, a Rose falando pra produção, né, que ela começou a pensar, pô, quantas vezes eu tomei uma decisão que era importante pra mim e outras pessoas não gostaram, quantas vezes eu já não tomei decisões que os meus pais não gostaram e ficaram chateados, magoados comigo. E aí a Rose fala pra Jéssica, né, que ela respeita as escolhas da Jéssica, que ama a Jéssica. Aí foi chororô, foi foi bonito e tal. E aí foi a conclusão delas no programa, né, propriamente dito, até porque depois a Rose vai se meter em confusão com Ana Paula e Yoná. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu só queria falar uma coisa, eu não lembro se a gente chegou a comentar isso no vídeo anterior, mas foi algo que você me mostrou nas redes sociais depois, que é uma verdade, assim, né? Se o seu sonho depende da outra pessoa, não é um sonho seu. Exatamente. Né? Que era a grande questão da Rose. E eu acho que muito pode ter ajudado também a conversa que a Rose teve com a Larissa. Da Larissa fala assim, por que tu não arranja um filho você? Adota outro. Por que você não adota uma outra criança? Então, assim, depositar o sonho dela na decisão de outros dois, gente, não dá. Porque, assim, vamos supor, né, que a Jéssica é estéril. Vamos supor que a Jéssica não pode ter filho. O filho dela fosse. Não, mas é porque eu tô falando assim, vamos supor, né? Ela ia fazer a vida da Jéssica no inferno também? Vimos isso na novela turca. Ah, você que viu. Eu não vi, não. Aquela novela lá complicada pra dedar. E aí, gente, eu acho assim, muita gente também estava criticando meu Deus, fugiu o nome dela agora? Quem? A sogra? A Nora. Jéssica. Jéssica, isso. A Jéssica, pela questão de não querer ter filhos, chamando de egoísta e tudo mais. Gente, mas assim, o Matheus decidiu junto, não foi ela sozinha, não. Não, eles seriam eles egoístas, né? De novo, gente, cada pessoa tem a autonomia e o direito de escolher a vida que quer levar, né? Além do que, há escolhas que são impostas pela própria vida, como a esterilidade, por exemplo, ou até mesmo a questão, aí no caso deles é voluntária. Eles não querem. Não sei quais são os motivos psicológicos, eles não debateram profundamente as causas, porque tem. Por que eu não quero ter filho? Existem motivos para isso. Agora, eles não debateram sobre isso no programa, até porque isso é uma coisa muito íntima do casal. E pelo que eu vi, é algo que eles estão falando desde muito novos, desde os 18 anos, que talvez já estavam fermentando isso muito antes na adolescência, quando chega ao ponto de falar isso com 18 anos e fazer isso anos depois, que foi o caso do Matheus de fazer. E aí, gente, é maravilhoso, porque ao mesmo tempo também é complicado, às vezes você casar com uma pessoa que quer ter filho e você não quer ter. Que também já tem na mídia um caso aí, que se separaram porque um queria ter filho e o outro não. Então, nesse caso, os dois não querem, os dois estão ok com isso. Quem não tá ok, quem sonhava com a casa cheia direto era a sogra. A Jéssica e o Matheus estão ótimos com essa decisão, né? E aí você colocar, de novo, aí eu também concordo com algumas pessoas falam, egoísmo é você colocar expectativas sobre o outro, né? Esperando que você crie um filho para atender as suas, para te realizar em alguma coisa, e não para botar um filho no mundo. Eu acho mais egoísta ainda, com todo respeito, quem nem é da vida do povo e fica dizendo que eles são egoístas porque não querem ter filho. Não se meta, né? Cada um. E aí, gente, assim, eu acho complicado você se meter em falar que a pessoa tem muito filho, tem pouco filho, não tem filho. Cada um que deve saber de si. E eu só espero que as pessoas sejam educadas para tomar decisões conscientes.
Isso que é importante. Educação sexual eu sou muito favorável, porque dentro da educação sexual você consegue amadurecer os indivíduos para que eles possam tomar decisões conscientes de sim, quero ter filhos e quantos eu quero ter, e fazer um planejamento familiar, e não quero ter filhos. Isso eu acho que é bem importante, que as pessoas possam estar tomando decisões conscientes e esclarecidas. Isso que é o mais importante. E aí vamos pro casal, pra família vermelha, né, que é a família Araújo. E aí o que acontece? Ai meu Deus. A sogra? A Andressa, filha. ela acaba mudando. Ela tinha escolhido ir conversar com o marido, mas quando o Anthony muda, ela acaba mudando também. E aí a Valdicea até fala, eu fiquei até triste quando ela mudou, porque eu vi que o Henrique ficou todo murchinho, tadinho. E assim, não teve muita coisa deles pra conversar também, porque já tinham resolvido no final da primeira metade. E, gente, é a família que eu menos me identifiquei, porque, primeiro, eles são muito fechados. Você não conseguia perceber os problemas deles, porque eles não falam. É uma tensão que existia entre eles. Muito pouco verbalizada. Você se identificou mais com a família verde do que Não, porque eu não com... sou uma pessoa de ficar calada. Não, tá, mas daí é se identificar menos com ele do que com a família da Patrícia? Eu não falei isso. Não, tu falou que foi que menos se identificou. Mas eu posso ter me identificado com a Caxiúra, com outras famílias. Não, tu falou que foi que menos se identificou. Que eu menos me identifiquei foi eles. Então, tu se identificou menos com eles do que com a família da Patrícia? Porque às vezes eu faço os barracos. Então tá. Entendeu? Mas assim, no caso, eu achei assim, a família mais morna, mais sem graça. Apesar da Andressa ter criado umas situações complicadas dentro lá do bunker. Que nem ela que criou, foi o Anthony que ficou... Porque ela começou a falar sobre... Depois que eu entendi que ela é meio que atleta, que vive envolvida com essa coisa de competição, de atletismo, eu entendi um pouco essa coisa de uhul, vou ganhar, eu vou ganhar, é meu. Enfim, e eu achei isso mais compreensível. Que eu já achei mais chato foi Rose ficar lá, vai perder, vai acertar, não vai acertar. Isso eu achei super, ultra, mega chato. Mas assim, eu não curti tanto eles, eu não, sei lá, não gostei deles, assim, sei lá, nem fedeu nem cheirou. Eu fui com a cara da Val. Eu gostei da Val. O Henrique e a Andressa realmente... Não é também dizer que eu saí me apegando. E aí eu fui vasculhar as redes sociais, eles estão juntos. Eles, inclusive, têm uma escola de ginástica. Ela, né, tem uma escola de ginástica. Inclusive foi ampliada agora para um prédio inteiro próprio. Muito bonito o trabalho que eles fazem de ginástica com criança. Tem uma academia, né, de um estúdio de ginástica, e aí comprar equipamentos para poder fazer aquelas coisas de salto, de pulo, de não sei o quê. Muito bonito realmente, muito interessante. E ela não falou muito sobre isso, o que era o empreendimento dela, mas está ligado com esporte, né? E está crescendo o trabalho dela, e parece que as coisas estão normais. Desculpa, que eu tô louca para falar os pós. As fofocas. E aí, quando a Andressa vai conversar com a mãe, ela fala pra mãe que é pra ela dizer pro Henrique que eles vão casar quando sair dali. A mãe falou pra ela que eles tiveram uma conversa, que ela falou que eles acham que realmente eles precisam sair de dentro da casa dela, mas que eles não precisam morar longe também. Tá? E aí a Andressa perguntou como tá a relação com a família Roxa. E aí a avó falou que tava mais ou menos. Enfim, que elas não se deram bem, né? A Val e a Ioná não se deram bem, pra dizer a verdade. E aí, eles, por causa das provas, eles acabam sendo a família que mais consegue favos. E aí eles ficam em segundo lugar com a família amarela, com a família Queiroz. E aí, as famílias que restaram precisam dizer qual das duas famílias eles acreditam que tem evoluído mais. E o pessoal vota na família vermelha, na família Araújo. E aí eles vão conversar com a Fernanda lá e ela propõe para eles. Né? Ela faz todo um discurso, fala sobre evolução e tal. Aí eles falam que eles podem escolher. E aí só a Val e o Henrique, participaram da decisão. Se eles querem sair agora do programa com 100 mil e tirar 100 mil do prêmio, ou se eles querem ir para a final, disputar o valor cheio. Eu falaria, valeu, muito obrigado, resolvi aqui com a minha sogra, pegava 100 mil e metia o pé. Mas tranquilamente. Tranquilamente.
A Andressa, lá no bunker, já falou, não, gente, vamos pro 250 mil, que 100 mil o quê? Vamos pra tudo, que não sei o quê. E claramente a Val e o Matheus escolheram ir pra final porque eles sabiam que a Andressa ia querer ir pra final. Tanto é que quando ele volta, o Matheus volta meio Matheus, memória, agora eu tô... O Henrique volta com uma carinha assim de... Chateadinho. Não tô satisfeito não, mas é o que aí. ela ia querer. Gente, mas de novo, um atleta não é forjado pra desistir e não ir pra uma final. E levar, por exemplo, tá garantida a medalha de bronze. Vou segurar o bronze e não vou tentar o ouro. Claro, cara, que tu vai tentar. Mas não foi a atleta que decidiu? Eles fizeram pensando que é o que ela pensou. Sim, E foi realmente o que ela pensou. Ela lá no banco tá falando, não. E eles falaram, e a mãe até falou, eu acho que a Camila, por mim, por mim, a gente pegava a grana. Mas eu sei que a Andressa quer que a gente continue. E aí eu continuaria, tá? Não ia não. Eu continuaria. Não ia não. Porque você ia embora. Depois eu ia te ouvir falando no meu ouvido, reformando a casa, viajando. Eu ouviria você falando lá em Paris. Paris não. Lá em Londres. Eu ouviria você falando, I want the first prize. Mas lá. Prime. Não, prize. 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 Ah, prize. De frente pro Big Ben. Eu ouvia tranquilão você falando. Tá, mas não, 100 mil. Até pra evitar de acontecer o que aconteceu. Chegou no final, não ganharam nada. Chupou dedo. Eu entendo, é um atleta, que não sei o quê. Mas, gente, ali, tu não tá nas Olimpíadas, cara. Entendeu? Tu não tá no Interclasses. Mas quem é competitivo é competitivo de qualquer jeito, não adianta. É como a pessoa vive a vida. Ainda mais um atleta de carreira, porque acho que se ela chegou a ter carreira, mas ela vive disso, isso agora é a carreira dela. Até acho que a imagem que ela não vai querer passar para os alunos dela, entendeu? Então, eu acho que sim, tudo a ver, eu acho que fizeram certo. Apesar de não terem levado o prêmio, acho que eles fizeram certo, sim. E aí, só para não dizer que não teve mais nada, né? O Henrique, quando ele senta do lado da sogra, a sogra fala que eles são teimosos, mas que eles já se resolveram, tá tudo certo, valeu, vida que segue, tá? E sobre eles foi isso, realmente não tem... E também, assim, outra coisa, eu não sei se eles moram juntos, né? Mas bem ou mal, eu acho que a convivência com eles no dia a dia não era tão próxima, assim, que talvez ela tivesse essa ideia do Henrique mais acomodado. Acho que lá ele se mostrou mais participativo, mais envolvido, e isso fez com que ela tivesse uma visão melhor dele e tivesse um relacionamento melhor também por causa disso. Só espero que eles estejam felizes. Eu esqueci de dizer um troço, mas e que eles estejam bem, só isso. Alguém escreveu nos comentários que parece que ele era pago, que ele recebia salário lá. Então, se ele recebia salário, ele tinha que chegar junto lá nas contas de casa. Não, elas reclamavam que ele não ajudava com nada. Então, complicado. Lembra que foi uma das coisas que a gente falou do Instagram? Então, se recebe salário, tinha que chegar junto lá para pagar as coisas. E a outra família é a família... Souza? Família Souza, que é a família da Ioná, da Ana Paula e do Anthony. E aí, assim, a gente já comentou, né, que a Ioná veio até aqui no vídeo, ela foi super educada, inclusive, a gente não tem nada a reclamar da Ioná. Mas quando a gente foi fuxicar lá as redes sociais e tal, o Anthony falou, né, no TikTok, inclusive esse vídeo saiu, apareceu que não estava mais disponível, eu tentei entrar de novo ontem para pegar certinho a palavra que ele usou. Mas o Anthony fala que a mãe dele não sustenta eles, né, que ela ajudou no momento em que eles tinham acabado de se mudar e ele perdeu o emprego, e aí a mãe chegou junto, ajudando, mas que a Netflix... Aí na legenda está escrito que a Netflix gostava de treta, alguma coisa nesse sentido. Ele quis dizer que a Netflix, na verdade, deu uma editada ali nas informações para poder ficar com essa impressão. Mas que a Ioná fala, logo nas primeiras coisas que ela fala, que se a Ana Paula usasse o dinheiro para mais algum procedimento, ela ia não dar mais dinheiro nenhum, ela falou. E assim, por mais que ele... Rapidinho, pode ter sido 2 vezes que ela fez isso, só, né? E aí ela falou aquilo lá, e aí da maneira que foi falado... Se vocês vierem pedir de novo, eu... E aí que da maneira que falou parece que era algo recorrente, aí já é outra questão. Mas que foi falado, foi.
Que ele fala que eles têm uma vida boa, que eles têm um bom apartamento, bem imobiliado, que eles viajam, que eles... Ele, inclusive, veio para São Paulo para tentar a vida artística, ele tentou estudar, fazer cursos, mas falou que isso era muito caro, era um investimento, né, muito caro, que a mãe também ajudava ele nesse ponto, mas que não era ela que sustentava a vida dele e da Ana Paula, que eles tinham as suas fontes de renda, que eles tinham como se sustentar. Ele até fala no vídeo, acho que ele acabou se expressando mal, mas quem dera minha mãe pudesse pagar as coisas pra mim. E assim, ele inclusive apareceu na Praça Nossa, em alguns episódios da Praça Nossa. Eu sabia que eu já tinha conhecido a carinha dele de algum lugar. Parece que ele já fez algumas participações especiais no SBT. Mas como? Eu acho como figurante, acho que talvez ou alguma coisinha pequena. Enfim, ele tá tentando a vida como ator, né? A vida de televisão. Ele tem vários vídeos lá no TikTok dele dançando com a mãe, dançam até bem e tal. Eles parecem muito entrosados, dançando realmente. Muito bonitinhos os dois dançando. Mas, nesse ponto, ele e a Ana Paula continuam juntos, né? Eles não estão separados, passaram no Novo juntos. Tem vários vídeos deles juntos. Foram assistir juntos o programa junto com a família... Souza. Não, peraí. Não, eles são Souza. Com a família Verde. Com a família Mendonça? Foi com a família Mendonça, não com a Patrícia. Acho que a Patrícia não estava junta, não. Isso explica porque Ioná falou nos comentários que Patrícia era gente boa. Tu virou amiguinha da Patrícia então, né, Ioná? Eu acho que Patrícia não foi, mas eu vi a menina, como é o nome dela? Isabela, na casa de Ana Paula, esperando a Ana Paula, descendo junto com ela e Anthony, para eles irem assistir uma padaria, todo mundo junto. Padaria que é algo os 4 episódios que é cultural primeiros. de São Paulo, né? Que o Twitter nos informou que é uma questão cultural de São Paulo. Isabela também fez vídeos de disclaimer explicando. Mas a dela a gente fala daqui a pouco, né, meu amor? E aí vamos lá. Anthony troca, em vez de ir com a Ana Paula, pede pra ir com o Ioná. A Larissa fala até pro André que o Anthony fez besteira. Ioná dá um pulo e fica pendurada no Anthony. Gente. Assim. Enfim. Vou falar. Muita gente nas redes sociais pegando aquele vídeo e chamando Freud. Porque a forma como ela abraça o filho com os braços e as pernas... Gostou da minha forma de falar educada? Parecia um comercial de romance. Uma cena romântica. Que mães não abraçam filhos dessa forma. Enfim, é uma cena muito estranha. E aí botam a cara. Então fizeram vários memes, com várias músicas. Então, assim, muito divertido isso tudo. Pra gente que tá assistindo, é maravilhoso. Ioná rendendo entretenimento para todos nós. Agora, de novo, Anthony, que eu acho... E aí, uma coisa que eu rapidinho. E a Ana Paula, enquanto vê isso, fala, tá na cara que ela quer ele só pra ela. E aí eu achei engraçado que assim... eu acho que você quer falar. Anthony até deu uma sacada de que ele é o centro do problema. E ele conversa com a mãe sobre isso. Ele fala sobre isso. E como eu falar sobre isso, ele também fala da Ana Paula. Ele cria uma outra treta. Que a gente vai falar depois, né? Não, aí essa treta a gente vai ter que falar agora. Porque a Anthony vai lá e fala, mãe, eu tenho que pedir desculpa. Porque eu sinto que o problema sou eu tenho que pedir desculpa porque eu não te agradeci. Ou eu não te falei tudo que eu precisava falar quando eu precisava falar. Aí ela chora. Desaba. Ele pergunta como está a situação com a família vermelha. E ela adorou ser prioridade. Que o sonho dela é ser prioridade de alguém. Tem isso. E aí ele pergunta como está a situação com a Val. Ela fala que a Val gosta de aparecer. Enfim, o programa deu a entender que ia ter birra de novo entre as duas, mas acabou que nem foi com a Val o problema. Se teve, não mostrar. E eles vão conversar então. Aí nisso o Anthony fala pra mãe que ela tem que transferir esse amor que ela tem por ele pra Ana Paula também, porque a Ana Paula precisa de força, porque a Ana Paula tem baixa estima. Aí Ana, ela tem baixa estima? Sério? Tem, mãe. Eu nunca diria isso. Tem problema. É porque ela veste uma armadura, mãe. De mulher forte. Ela é mulher forte guerreira. Mas ela tem um problema com a autoestima dela. Guarda esta informação aí, tá?
Guarda essa informação aí. Ah lá, eu só precisava saber disso. É. Agora que eu sei, eu vou lidar diferente. E aí, as coisas vão se desenvolvendo, a atividade vai desenvolvendo. E a Ioná ainda fala que depois que o filho pediu desculpa pra ela, ele entendeu tudo. Ai, Ou seja, é uma mulher... caiu a ficha. E aí eu ia falar daqui a pouco sobre isso, mas como eu não anotei, deixa eu falar que eu não esqueci. Assim. Não passarei pano pra Ioná. Assim, nesse canal a gente não passa pano para ninguém. A gente sempre tenta mostrar A os gente é lados da educado, coisa. fino. Mas ela não passa pano. Então, assim, Ioná erra. Mas era algo que eu estava conversando com a Ana Cláudia. Porque a Ioná vai conversar com a Ana Paula, e aí ela vai concordar que as duas são parecidas, mas que a Ioná escuta os troços e aguenta. Ela segura os B.O. dela. E aí, a impressão que eu fiquei é que essa é a única situação que a Ioná entende da vida. Eu acho que deve ter tanta coisa na vida de Ioná... Porque ela tem controle. Que ela entendeu o que ela consegue controlar, que é assim, você se machuca e vida que segue. Você tem que continuar. Então... tipo, tu tropeçou, ralou o joelho, continua andando. Bate aqui a terrinha e então, vai. Se ela tá machucando o outro e o outro não tá aguentando, o outro que tá errado. Porque a vida é assim. E aí, em cima disso, ela cria problema com a Celina dos Cachura, ela tem os problemas dela com Ana Paula, e Ana Paula também foi bem problemática, principalmente na final, né? Ela foi bem problemática, a gente vai falar da Ana Paula daqui a pouco. Então assim, eu tenho a impressão de que ela erra, porque infelizmente é a maneira que ela aprendeu a viver. Sim. Sendo machucada e aguentando. Então se a vida é ser machucado e aguentar, se eu machuco o outro, é a vida e o outro tem que aguentar. Eu vou ser séria com vocês, eu já fui assim. Não que eu não seja ainda assim um pouco, mas eu já diminui muito isso na minha vida. Porque eu já tive muitas situações dessa com a Ioná. Do tipo assim, me machucaram, limpa a terrinha, minha filha, continua andando, vai embora. E se você não aguenta o tranco, o problema é seu. Tu que é fraco, eu sou forte. E assim, isso a gente vai se machucando, vai ficando em frangalhos. E realmente assim, eu tenho que admitir que o Luiz Otávio é uma pessoa que é muito mais sensível a isso do que eu. E ele me ensinou muito sobre isso. A perceber os sentimentos dos outros e dizer que eles também contam e que o outro pode se sentir diferente. Ele não tem obrigação de viver como você vive. E nesse ponto eu melhorei muito a minha forma de me expressar, principalmente. Porque eu não tinha o menor cuidado com as palavras. Eu não tinha a menor preocupação em machucar alguém, desde que fosse verdade. Verdade esta que eu achava que era. Mas que eu achando sinceramente que era verdade, eu estava autorizada pelo ser divino e supremo do mundo a falar o que era certo e esclarecer a vida para os outros. Isso eu mudei muito. Ainda faço de vez em quando, faço, mas eu já mudei bastante. E nesse ponto, eu acho que ela precisava de alguém que moderasse isso nela, porque a gente também se machuca muito. E depois que eu mudei essa minha postura, eu me machuquei menos, eu ralei menos no meu joelhinho, eu caí menos, porque eu aprendi, e aí eu acho que a Ana Paula também tem que aprender, porque a Ana Paula é muito rude na forma de se expressar com ela. Eu sei que você tá nervosa, tá chateada, mas tinham outras formas de você falar do que chamar ela de ridícula, chamar ela de escrota, sei lá. Enfim, falou um monte de coisa. Quando ela arranjou briga com todas as famílias, já teve uma hora lá que a Ilona arranjou briga com todo mundo, e a Ana Paula foi super insensível também, e esculhambou com ela, com palavras super agressivas. Enfim, nesse ponto elas são super iguais. E aí serve o que eu falei pra Ana Paula. Porque o que a Ana Cláudia tá falando é o seguinte. A Ioná vai chamar a Rose para conversar. Pior que eu passei a mão na frente do microfone. E aí quando ela vai conversar, a Ioná fala que elas precisam focar na galera que tem mais... Não desliguei não. Só passei a mão na frente. Na galera que tem mais favos por causa da competição e tal. A Rose, inclusive, na própria hora, ela não comentou com a Ioná porque achava que não precisava. Mas comentou que achou que a Rose, que de alguma maneira a Ioná estava querendo influenciar ela e que ela não gostava daquilo e que não ia influenciar. Vai ter uma confusão da Rose com a Ana Paula por causa de um jogo, por causa de uma atividade.
E a Ana Paula vai tirar satisfação com a Rose. E aí nisso que a Ana Paula vai tirar satisfação com a Rose, a Ana Paula tá falando com a Rose e fica a Iona assim, bota a mão pra trás. Ah, é. Não encosta nela. Não encosta nela. Como E se aí, ela fosse agredir a mulher. E tá a Ana Paula assim, Então, acho que um pouquinho. E a Ana Paula assim, para com isso, que não sei o que. Aí a Rose fala, ela não é nem maluca de encostar em mim. Aí a Iona fala qualquer coisa que não dá pra entender, a Rose fala, ela não é nem maluca, porque eu não tô encostando nela e ela sabe que se encostar em mim ela vai embora do programa. E aí a Jéssica comenta, né, que ela fala, eu acho que a Iona também tá meio frustrada, ou tá meio, não tá sendo legal, porque ela foi falar com a Rose pra elas tirarem ponto das outras famílias. Aí nisso Iona ficou revoltada. E ela fazer um complô comigo pra se unir contra as outras famílias. E aí ela fala, eu conversei com você porque eu confiava em você, mas já vi que eu não posso confiar. É verdade. Mas não vou contar o que você me falou também. A Rose falou, conta. O que foi que eu falei? Ela, não vou falar, porque você falou. A Rose fala, o programa não mostrou nada. Ou pelo menos eu não lembro do programa ter mostrado nada que a Rose tenha falado em relação a jogo, ou em relação a alguém ali, só pra Iona. Se a edição tiver cortado, aí já é outra história. É verdade. Tá? Só que por causa dessa história toda, Iona no dia seguinte vai ficar lá no quarto dela, e aí a Ana Paula... desculpa, antes disso, teve lá a situação da atividade do espelho, em que as duas vão conversar. Vai dar problema de novo, porque a Iona fala, né, que entende que as duas são muito refratárias, e reativas. E elas começam a debater. A Ana Paula fala que sente apoio, fala que... Eu mudei a ordem, desculpa. Isso é depois. Tá? Isso é depois. O que vai acontecer antes disso... tá vendo por que a gente precisa de menos episódios? Hoje eu entendo. Elas vão conversar. E aí a Ana Paula diz que sente falta da Iona ajudando ela. E pergunta por que a Iona tá desse jeito, se a Iona vai continuar assim, se tá tudo bem. Porque ela fala do apoio. Inclusive, eu não sei se ela se expressa tão bem sobre exatamente o que ela espera da Iona. Mas isso foi com a terapeuta. Antes disso, que foi lá que eu inverti, a Ana Paula pergunta pra Iona se ela vai continuar desse jeito. Aí ela fala que se você continuar assim com os outros, você vai ter que se ver comigo. Porque o seu jeito tá respingando em mim. Ela, que tem o meu jeito? Ela, porque é o jeito escroto, eu acho que você tá fazendo ridículo. Assim, Ana Paula perdeu a razão de um jeito que não deu pra entender. Assim, não fazia sentido. Eu entendo que a Ana Paula já estivesse estressada, revoltada, mas eu acho que ela foi por um caminho também que ela perdeu completamente a razão ali. E aí, gente, não é porque é família, não é porque a gente ama que o outro tem que sempre perdoar a gente, ou se não se magoar ou relevar tudo que a gente fala, principalmente quando a gente fala palavras assim. Então, assim, a gente deve evitar muito na nossa vida falar palavras dessa forma tão agressivas, para que a gente possa manter saudáveis as nossas relações. Porque assim, na medida que você grita com o outro e fala isso, você também está dando liberdade para o outro gritar e falar isso para você. Daqui a pouco você está vivendo num desrespeito, numa gritaria, num ambiente tóxico absurdo. Então, na medida que você aprende a falar o mesmo, você não precisa engolir e seus sentimentos e depois ter uma doença. Não, mas você pode falar, olha só, achei que você podia ter feito diferente, acho que não foi legal a tua atitude, poxa, você tá criando uma briga com todo mundo, e aí você não tá vendo, tá colocando todo mundo contra a gente, o que pode ser ruim pra gente no jogo, porque em algum momento isso pode reverter contra a gente tá aqui pelo prêmio também, né, vamos pensar, enfim, podia ter se falado de outra forma, mas ela também não consegue, ela também não sabe se comunicar de forma não violenta. E isso é um aprendizado, gente, para a vida. Comunicação não violenta é muito importante. Apesar de a gente viver numa sociedade extremamente violenta, onde a maioria está se comunicando dessa forma e faz com que o mundo seja cada vez mais violento. E aí a Ana Paula fala, pô, tô me sentindo sozinha, parece que eu não tenho ninguém aqui, faz um esforço. Aí a brilhante resposta de Iona é, você quer uma babá? Aí a Ana Paula segura o choro. Nessa hora a Ana Paula segura o choro e fala, você é minha parceira.
Aí a Ana fala, mas eu tô aqui, que não sei o que, isso, aquilo. Aí a Ana fala, então por que você não falou pro seu filho isso? Aí, no sentido de que, por que você não falou pro seu filho os problemas que a gente tá tendo, né? Porque você só falou de coisa boa, só porque eu não falei, eu só ficou falando dela e do filho, basicamente, e das outras famílias, né? Aí a Ana fala, mas eu estou em paz. Aí a Ana fala, mas não parece. Você errou em tudo. Torcer para não ter vantagem nenhuma na próxima atividade, porque se tiver, a gente não vai conseguir. Ana Paula tem razão? Super! Mas não soube se expressar e faz com que tudo vá embora. Vai por água abaixo. Aí ela também. Ana Paula, desculpa, tu errou em tudo. Pelo menos usaria. Na forma ali de você se expressar com ela e em outros momentos também. E aí de noite, sim, você tem a parte da terapeuta. E a Ana Paula fala para a Ioná que o que incomoda a Ioná é a falta de incentivo da Ioná com ela e que a Ioná se fecha. Eu até achei no primeiro momento, né, que a Ana ia falar que a Ana Paula se expressou mal, mas é o que a Ana Paula quis dizer com a falta de incentivo, é que ela sente falta de ter uma companheira ali, ter alguém com ela. Parceria. Uma parceira, alguém que ajude. Cumplicidade. Amizade mesmo, né, em que você compreende o outro, entende o momento, às vezes a pessoa às vezes até precisa de um grito mesmo para acordar, e tem horas que a pessoa precisa de um abraço. E essa dosagem, às vezes, não está acontecendo na relação delas. E aí a Ioná fala que o que incomoda ela na Ana Paula é que ela é muito insensível e ouve o que quer. Muito sensível. Desculpa, ela é muito sensível e ouve o que quer. E aí a Ana Paula fala que você joga muito para baixo. E no caso da Ioná, se a pessoa joga lá para baixo... Não, desculpa, a Ana Paula fala que se você me joga para baixo, eu vou responder. Tipo assim, eu vou reagir, né? E aí a Ioná fala, eu acho que ela tem baixa autoestima. Aí quando ela fala isso, a Ana Paula faz uma cara do tipo, de onde essa mulher tirou isso, Jesus, gente? amado. Da onde essa mulher tirou isso? Como assim? Aí ela, eu não sou assim, eu sou alegre. Aí a terapeuta ele fala, Ana Paula, você acha que pode ser uma projeção? Aí ela, eu acho, porque eu não tenho baixa estima, eu sei quem eu sou, eu vivo a minha vida, eu sei o que eu tenho, o que eu não tenho. E aí a Ana fala, não é uma projeção, não. Aí ela, mas de onde você tirou isso? Porque elas começam a discutir a Ioná. Lembra aquela gavetinha que eu falei pra vocês guardarem informação? Chega e fala, foi meu filho que falou. Nisso que a Ana fala, foi meu filho que falou, a Ana Paula quase levanta e dá na cara de Ioná. E fala, nunca que o Antônio ia falar isso. Então você está mentindo. É mentira. Por que você não falou isso pra mim quando voltou e tá falando isso agora? Não fale dos outros que não estão aqui pra se defender. Ele não falou isso. Que não sei o quê. E o Antônio Bunker? Eu falei. Não, eu não falei isso. Eu dei a entender que ela tinha baixa estima. Sendo que pra mãe ele falou. Ele não deu a entender, não. Pra mãe ele falou. Isso não entender. Ele fica falando que ele não falou isso. Que ele falou que ele gosta de botar a Ana Paula pra cima, sempre jogar ela pro alto. Não porque ela tem baixa autoestima, mas que ele tá sempre levantando a bola dela. O que não dá, ele inclusive usa a expressão. Ele levantar a bola da Ana Paula e a mãe dele ia lá cortar e jogar a bola no chão. Que isso não era legal. Agora, sendo que pra mãe, acho que a gravação mostrou que ele fala que ela tem baixa estima. Textualmente. Então, a gente tem que ter. Espero que eles tenham se resolvido lá. Já tem quase um ano disso daí, espero que eles tenham se resolvido. E aí entra. Acho que sim, estão juntos. E aí entra o que a Ioná falou, o que a gente já comentou, né? Se nós dois somos iguais, se nós dois somos reativas, a diferença é que eu aguento. Né? E aí é o que a Ioná entendeu da vida. Que ela tem que aguentar e que se ela aguenta, os outros também. O certo da vida dos outros é aguentar também. E é isso que tem das famílias sem ser as próprias. Para não dizer que a gente não falou, a família Verde, a família Mendonça, emitiu um comunicado. A Isabela foi lá até, respondeu mais coisas no Todo mundo compartilhou da família, tá? E aí a família Mendonça como um todo compartilhou um comunicado, botando panos quentes. Assim, botando panos quentes... Acho que é contenção de danos, tá? Porque parece que eles contrataram, inclusive, uma empresa, ou contrataram... relações públicas de mídia, ou tem um conhecido de que sociais. seja, porque essa mensagem que foi compartilhada também por essa equipe de relações sociais. Entendo quando eles falam, né, que nada justifica comentários agressivos e coisas do tipo. Realmente não faz sentido você ir lá para a rede da mulher dizendo que a mulher tem que morrer,
Não acho que a mulher, alguém tá falando que ela tem que morrer, né? Eu tô exagerando aqui, mas parece que pegaram pesados em alguns comentários que a Patrícia fez. Parece que alguém fez comentários para a Patrícia no mesmo nível que ela fez no programa, por exemplo. Mas o que acontece é que, pelo menos nas postagens, a família tentou se mostrar como uma família unida que está resolvendo seus problemas e que pede respeito dos outros. E é isso. Inclusive, há pouco tempo atrás, antes do programa ir pro ar, a Isabela e a Patrícia fazem um post juntos de um local, fazendo um anúncio de um local que a Patrícia é corretora de imóveis, fazendo mostrando alguma coisa nesse sentido. Isabela e o marido continuam juntos, né? Estão juntos. A Isabela volta e meia, dá umas alfinetadas ainda em Patrícia. Patrícia curte posts que são contrários à Isabela, que são mais raros na história. Não que a Isabela seja perfeita, mas a Isabela no programa conseguiu se controlar e mostrar uma carinha melhor. E a Patrícia não conseguiu. E muita gente, assim, elogiando o marido, qual é o nome dele? Que eu esqueci. Rafael, elogiando super o Rafael, porque ele foi super homem, que ele defendeu a família. Enfim, eu acho que nessa situação, eu acho também que foi a melhor decisão, porque dali isso é da barreira, ladeira abaixo. Aquilo ali ia escalar, já estava escalando de um jeito que daqui a pouco ela ia se engalfinhar com a Isabela. E aí seria mais prejudicial ainda para todos. Acho que eles foram os protagonistas da edição nesse ponto, porque só se fala disso, né? E a Patrícia, ela fechou os comentários do seu Instagram, só deixou reduziu alguns comentários. Que elogiavam ela, né? Não, ela deixou alguns que reclamavam dela, mandava para o psiquiatra. Da última vez que eu vi só tinha... Os mais antigos, porque o povo foi catar algum lugar para falar. E falar publicamente, porque também deve ter muita gente que mandado coisa pro direct, com certeza devem ter escrito. E aí, enfim, a Patrícia está mais recolhida, mais na dela, não apareceu ainda nas redes sociais, também não vi ela em rede social não acho nem que ela vai aparecer. Com o filho e a nora. Enfim, eu acho até que ela apareceu num vídeo, mas isso foi antes do programa aparecer, no vídeo de Natal, do presente que ela ganhou da família e tudo mais, mas até porque acho que ela não esperava a repercussão que teve e nem como as coisas se deram, até porque ela não tinha assistido. Até porque eu tenho a impressão, posso estar errado, porque eu não fui buscar, mas que a Patrícia é corretora de imóveis, mas também não é qualquer imóvel. São de projetos mais específicos. Então, quer queira, quer não, de repente ficar associada a barraco, né, ficar associado a uma pessoa que tem dificuldade de lidar com os outros pode ter prejudicado E de ouvir, né? Que foi o que foi mais falado aí nessa situação toda. E aí eles estão trabalhando agora de contenção de danos mesmo, porque o dano já foi feito, a imagem dela. Não foi ninguém que fez, a não ser ela mesma, da forma como ela lidou com a situação. Mas eu acho que ela está tão acostumada a fazer isso por tanto tempo que ela nunca conseguiu enxergar como não é legal o que ela faz. Eu não acho que a Isabela está super certa, eu acho que ela é a mesma situação de Ana Paula Leonar. É como você fala, ela é agressiva de outra forma. Né? É uma passiva-agressiva, ela usa muita ironia. A Patrícia. A Patrícia não é nem passiva-agressiva. Ela usa muito da ironia, muito do sarcasmo, ela alfineta o tempo todo, ela provoca o tempo todo. Ela não é passiva, não, ela é agressiva. Agora, também, foi, né? alguns dizem que isso pode ter sido uma estratégia inicial de ser a família briguenta para chamar a mídia, e ela perdeu a mão. Se perdeu no personagem. Que ela, não que ela não fosse assim, mas ela ia aproveitar essa picuinha para ser a família. Algumas pessoas levantaram essa hipótese. Mas se fosse isso, quando a Isabela tocou lá o botão e o filho foi conversar, ela ia sacar que era para maneirar. Será? Não sei. Os produtores não querem se perder no personagem, que o pessoal tá falando. Que ela acabou errando a mão. E até inclusive, acho que não sei se foi Ional ou se foi alguém que também comentou que algumas famílias potencializavam os seus conflitos para aparecer mais em tela, né? Para ser o centro das atenções. Enfim, isso também foi ventilado também nas redes sociais. Não acho não. Vamos para os jogos então. E aí a gente teve... E que comecem os jogos. E aí a gente teve lá foram 3 jogos, na verdade, foram 3 atividades. E aí na primeira atividade foi na sorte, a primeira pessoa a ser escolhida, se estava escolhido já perdia a vantagem. E as Cachura, que estavam super empolgados, foram eliminados.
E aí eles escolheram a família Araújo, que era a família Vermelho, para sair também. A família Vermelho escolheu os Damasceno, azuis. E aí eles escolheram o amarelo, Queiroz. E aí a Larissa ficou bolada de por que escolheram eles e não escolheram, por exemplo, a família da Ioná, a família Souza, a família Roxa. E aí aparece depois a Rose e a Jéssica falando que eles resolveram escolher a família amarela para depois a família Roxa, a Ioná, não poder ficar se vitimizando de novo, dizendo que estava todo mundo contra eles. E aí com isso a Souza poderia escolher alguém para ir para a disputa com eles, da disputa final dessa prova. Eles acabaram escolhendo a família Queiroz, que era a família amarela, e ambos já ganharam 3 favos aí. Na atividade em si, a Araújo foi eliminada. Isso, a Araújo foi eliminada. Depois os Cachoeira foram eliminados, os Damasceno passaram e ganharam também 3 favos. Só que nesse troço você tinha aqui uma etapa de chutar, de jogar com o pé um coco. A sogra tinha que pegar, mirar e acertar o favo da cor de uma família. A Rose meio que se perdeu ali, a Rose da família azul, da família da maçã se perdeu, porque a Ioná ia jogar, aí ela começava a ficar pensando, vai errar, vai errar. Ela falou pra Val também, mas ela começou falando com a Ioná. Ela falou, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Cara, tava me irritando aqui em casa, eu imagino lá na hora. Putz, eu tava muito irritada com aquilo. Entendeu? E Se eu pudesse. E vai errar. Ai, eu gritava, cala a boca, mulher. E aí nisso, a Rose foi arremessar e estava fora da plataforma. E errou. Aí a Fernanda falou, Rose, volta porque você arremessou fora da plataforma. Aí a Ioná começou, não, ela errou, não tem que voltar. Ioná estava certa. Só que Ioná pegou a arma, deu 3 tiros pro alto, começou a se revoltar, e a Ana Paula falando, Ioná, deixa isso pra lá, Ioná, que não sei lá. Não, não vou calar não, eu vou falar. Aí já dá uma patada na Ana Paula. E aí, não esquece que também no meio de uma competição você tem que manter no mínimo a cabeça fria. E aí a Ioná estava certa, até que a Fernanda falou, sim. Rose, você errou, não vai arremessar. Aí disso a Rose fala, não, eu vou acertar, porque eu tenho caráter. E aí, não, peraí, ela ainda fala, caráter. Você só tá aqui porque eu te escolhi, que não sei o que. E ela fala, pelo meu caráter. E aí ela falou, eu vou acertar pelo nosso empenho e pelo nosso caráter. Nisso que ela fala pelo nosso caráter, Ana Paula não gostou. Como assim? Ana Paula falou assim, como assim pelo nosso caráter? Eu entendi o lado de Ana Paula, tá? Também. Porque se a pessoa fala que vai acertar pelo nosso caráter, eu entendo o seguinte, você está dizendo que você tem caráter e eu não tenho? Ou mais. Ou mais. Não, então, você tem caráter e eu não tenho, você tem mais caráter que a gente? Eu entendi a Ana Paula. Só que a Ana Paula resolveu levar isso para conversar depois. Acaba que a família Queiroz ganha, mais favos para eles. E aí a Ana Paula foi conversar com a Rose. E aí a Rose fala, a Ana Paula foi de satisfação porque não queria entender que a Rose falou de caráter. E a Rose falou, não coloque palavras na minha boca. Que eu não falei que vocês não tinham caráter. Eu falei que eu ia conseguir pelo meu caráter, pelo nosso caráter. Entendi o que a Rose quis dizer, mas no mínimo foi uma escolha infeliz de palavras lá na hora do jogo, né, Rose? Porque ela podia muito bem ter falado, eu vou conseguir pelo nosso empenho, para aí. Por quem nós somos. Por quem nós somos, entendeu? Ana Paula, eu não sei se, por entender que estava num jogo ali e que não adiantava também querer ficar aumentando essa briga, ou porque aceitou, já estava conversando ainda, mas os panos se acalmando. Mas foi aí que deu a confusão, que a gente já comentou dentro da fala, não encosta nela, que não sei o que. Aí já virou confusão de novo de Ana Paula com Ioná, tá? Vale dizer, inclusive, que a Larissa depois vai conversar com a Ioná e com a Ana Paula para ver se elas se acertam, né? Tentar explicar para cada uma delas. Ela até faz um trabalho decente. A Larissa, ela foi uma boa conselheira durante o programa ali. Ela soube ser um bom personagem pro programa. Nisso, o amarelo vai pro VIP porque ganhou, coloca o roxo
no meio, porque eles estavam já há muito tempo no rústico, e fala que vai colocar o vermelho no intermediário também, porque eles são negros, ela tá falando, porque ele é preto, nós somos por nós, eles vão ser sempre minha prioridade, fiquem sabendo. Eu achei até que isso ia dar alguma polêmica, mas ninguém nem ligou para isso. E aí laranja e azul foram pro rústico, e vale dizer que laranja e azul ficaram felizes de estarem no rústico porque estavam longe do rústico, tá? A outra prova foi a prova do jogo da memória, em que você tinha que encontrar os pares. Então ia primeiro o genro ou a nora, escolhia um, depois tinha que ir a sogra para fazer o par. Só que cada desenho tinha um significado. Isso a Fernanda não tinha falado para eles. É verdade. Nem para nós. Nem para nós. E aí cada desenho que saía era uma consequência, e o filho que estava do outro lado tinha que decidir o que ia fazer. Nessa hora, uma das primeiras coisas que foi assim ruim, foi a família Caxiúra, que a Camila teve que escolher uma família para dar 3 favos, se não me falha a memória. Assim. E aí ela escolhe para a família Queiroz, se não me falha a memória. E aí o Matheus fala, não é possível, que bosta! Ele até xinga, não lembro exato o que ele fala. Ele xinga. Não deu pra ir. E aí o que acontece? A edição colocou a Camila falando que esperava que a família entendesse o que ela fez, porque ela já falou que as outras, que a amarela e a vermelha era uma família que ela ia proteger. E logo depois ele xinga. Só que assim, como a gente sabe que como a edição funciona, não dá pra saber se ele realmente xingou a decisão da Camila. Acho que sim. Ou se foi o fato de ter perdido os favos. O jogo tá rolando, pararatibum. Aí o Anthony, né, a família roxa, tem a opção de eliminar alguém. A família vermelha estava na frente e já estava ficando distante. Então, o Anthony deveria escolher ou a família... rapidinho, e nem só na contagem do jogo. Porque a contagem do jogo interferia na contagem geral dos favos. Não era simplesmente uma coisa que estava mexendo, naquele momento a família vai ganhar. Não, era os favos no geral. A colocação do jogo era a colocação do mega jogo maior. E aí o Anthony escolhe os Caxiúra, que estava assim, em antepenúltimo, se bobear, para ser eliminado. A garota da Andressa, da família vermelha, ela já estava até com uma cara tipo assim, perdi. Talvez ele não estivesse fazendo contas na cabeça, não tivesse pensado, ele continuasse ainda acreditando que eles fossem o primeiro lugar, mas eles não eram mais. E aí o Miguel grita, você é burro! Nisso que o Miguel grita, você é burro, a Ana Paula fica revoltada. Gente, Ana Paula se perdeu. É burro por quê? Porque foi uma decisão ignorante. Mas você não pode chamar os outros de burro. Não achei que ela se perdeu, não. Eu faria a mesma coisa por você. Obrigada, mãe. Você achou que ela ficou muito exaltada, não? Amor, não interessa. Eu não responderia no tom que ela respondeu. Mas eu responderia. Fala, burro por quê, cara? Vamos maneirar aí? É um jogo aqui, não concordo, mas vai chamar a tua família de burro, não é a minha. Eu falaria assim, pelo menos. Certo. E ela fala, burro por quê? Porque foi uma decisão ignorante. Mas não chama de burro. Tá aqui na frente de todo mundo. Ele tem uma graduação. Ele é inteligente. Ele não é melhor. Você não é melhor do que ninguém aqui. Ninguém é pior do que ninguém aqui. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. A Ana Paula pode ter exagerado um pouco, mas tá certo. Defendeu o parceiro dela. Tá certo. Não sei até agora se o Antônio já entendeu porque que ele jogou errado, né? Ele jogou errado. Mas enfim. Mas ele jogou errado. E aí, uma das decisões depois que a família vermelha vai ter que tomar para tirar o favo é quem é que se posicionava menos, e ela escolheu a família azul da Damasceno, e aí o Matheus ficou revoltado, a ponto de ficar dizendo o tempo todo que ela sabonetou, falou pra produção que ela sabonetou, foi pro bunker dizendo que eles sabonetaram, enfim. Tá? Não engoliu. Mas acaba que as duas famílias que conseguem mais pontos são a família vermelha e a família amarela, que vão para final. Inclusive, avisar isso, que o ganhador desta as duas melhores famílias iam para final. Já iam direto para final. E aí, então... E aí, depois das outras 3, iam disputar entre si a última vaga na final. E aí o Miguel depois vai chamando a Paula para conversar. E aí pede desculpa
pelo tom que ele falou, que ele realmente se excedeu. A Ana Paula falou realmente que não tinha gostado. A Ana Paula, inclusive, tinha conversado antes com a Ionara, dizendo que a máscara tinha caído, que não sei o que, isso, aquilo. Aí ela falou pra mim, pô, cara, a gente sempre se deu bem aqui, e aí você falar do Anthony daquele jeito, na frente de todo mundo, eu fiquei muito magoada. Ele, não, eu errei. Eu até comentei, pra mim a tua máscara tinha caído ali. Aí, não, eu errei. Não sei se você também concorda, mas eu não gostei do Anthony dizer que a Cecília foi ignorante, alguma coisa assim. Camila. Que a Camila foi falsa. Foi falsa. Aí ela, eu não entendo desse jeito, que não sei o que isso Deixa aqui. que eles se resolvam lá é lá, aqui. A gente não tá vivendo lá para saber o que aconteceu. Até porque, e uma coisa que a gente não comentou, né? Ele falou, e ele também falou que ele tinha menos afinidade com a Camila, sendo que foi a Camila que foi tentar acolher ele antes de ter o racha todo. Mas enfim. O Miguel percebeu que não ia conseguir desenvolver muito esse assunto ali, mas ele queria realmente, pelo menos, pedir desculpa pra Ana Paula. A Ana Paula aceitou. E ele foi falar... Mas falou que continua magoada. E a Ana Paula falou, eu entendo, mas eu espero que você entenda também quando estou magoada. Ele, não, eu super entendo, mas eu não vou conseguir conversar com a Ioná sobre isso ainda. Eu não consigo. Ela, não. Nem tenta. Nem vale a pena. Pensa, não vale a pena. Entendeu? Não vai valer a pena. Enfim. E aí foram pra final. Então, a família laranja, a família roxa e a família azul. Da trinca que virou amiguinho, né? A Andressa e o André, né, do vermelho e amarelo, estavam na final, torcendo para os Kashiura, torcendo para a Cecília, para os três amiguinhos para a final. E os Kashiura disputando com com o outro lado, vamos dizer assim. A prova, você tinha que basicamente, né, a nora ou o genro falar uma imagem, sem poder dizer o que estava na imagem, usar a palavra da imagem, a sogra adivinhar e passar no rádio para o filho que estava numa balsa, botar lá numa ordem. Os Damasceno estavam muito bem. Só que a Jéssica, na hora lá, para poder usar como referência, a palavra era pé de pato, e ela sem perceber, tu percebe realmente que foi muito sem querer, cara. Ela não fez por maldade. Ela vai falar, a pessoa bota no pé. O nadador bota no pé. Só que quando ela fala que o nadador bota no pé, a Fernanda manda parar e fala, você falou a palavra, você queimou. Ela tinha avisado que quem falasse a palavra voltava o gabarito, mudar o gabarito. Só que eu pensava que era gabarito do último, ou do qual a pessoa errou. Eles já estavam no último, inclusive. E eles estavam no último, já. Só que mudou o gabarito todo. E eles tiveram que voltar a prova toda. E eles estavam tão bem que mesmo assim eles não foram o último colocado. Não, mas eles também não ganhariam dos Kashiura. Porque eu estava vendo que eles perderam em 2 minutos e meio, praticamente, na hora que ela falou errado. E os outros ganharam a prova toda com menos de 2 minutos e meio. Então eles acabariam ganhando de qualquer forma. Alivia pra Jéssica, né? Porque ela se sentiu muito culpada deles não terem conseguido. Assim, a Rose foi consolar ela, o Matheus consolou ela, mas percebeu que a Jéssica realmente ficou muito, muito chateada ali. A família roxa, cara, Ana Paula, minha querida, faltou total controle emocional ali. Ela quase perdeu a voz de tanto que ela gritava. E assim, a maneira que ela foi ficando vermelha, tentando falar com a Ioná. As palavras que ela usava, entendeu? E começou a Ioná burra, não é possível. Curioso, né, que ela reclamou que o Miguel chamou o Anthony de burro, mas ela ficou chamando a sogra de burra. Cara, ela, assim, vou falar, foi engraçado pra gente estar assistindo, eu até ri. Mas, assim, o desespero da Ana Paula, principalmente na última palavra, que era pé de pato. E assim, deu até acertado o pato. Inclusive, eu acho que é pato pé? Aí ela patolino, pato pé não sei o que lá, pé, enfim. Porque o pato é errado. Não, já falei desde o começo que o pato tá certo. E ela gritava. E o Anthony cada vez mais desesperado lá na água. E as duas, assim, gente, não conseguem realmente se comunicar. E teve hora que parecia, eu vou ser sincera, parecia que a Ana estava fazendo sacanagem. Quando ela falou pato em pé. Pato pé. Depois ela falou várias vezes. Não, ela falou pato em pé, pato pé. Ficou falando.
Gente, não conseguia lembrar de pé de pato. Você tá na praia, falou só de coisas de praia, e você não conseguia lembrar de pé de... agora que eu falei errado. Pé de pato. Jesus amado. E aí, não conseguiram. Foram a última... 9 minutos, se não me engano. Foram a última equipe. Quando o Antônio tá vindo pra praia e o Ana tá indo abraçar ele, a Ana Paula fala, não, peraí, agora quem vai abraçar sou eu, porque tu já abraçou antes. E a Ana fala que aparece a Ioná e a Ana Paula conversando com a produção, né? E ela fala, nosso problema foi comunicação. Ana Paula foi bem? Ela começa falando certo. Ana Paula foi bem? Eu fui bem? Eu fui bem. Nós só não fomos bem na comunicação. Ô Ioná, a prova é sobre comunicação. O nome da prova era conversa afinada. Gente, Ioná. Se o nome da prova é conversa afinada e o problema de vocês é comunicação, não tem como vocês ficaram em último lugar? Então foi o quê? Foi os deuses? Foi o quê que não casou, que não foi, que não deu certo? E aí ela fala, inclusive, depois que a maior superação dela foi com ela mesma. Não foi a relação entre não, foi com ela mesma. Com certeza. Os Cachura, gente, eles vão muito bem. Assim, os dois primeiros eles tiram de letra. Na abelha lá, que era o terceiro, ele se enrola um pouco. Que eu acho que também foi as dicas que ele deu que não foram tão legais. As dicas do Miguel podiam ser bem melhores, tá? É porque a Celina é safa, mas as dicas... por exemplo, as dicas que a Jéssica tava dando eram muito melhores. Que até a Ana Paula tava dando, né? Algumas dicas da Ana Paula também foram muito melhores. Mas... Enfim, Celina conseguiu entender. Ai meu Deus. A Camila lá também estava rápida, apesar da primeira ela ter se perdido um pouco, ela foi rápida, e eles ganharam até com certa tranquilidade, tá? E aí acabou que eles foram disputar a final. A final então fica entre os três lá queridões, o amarelo, queridões em três, né? O amarelo, vermelho e laranja. Todo mundo comemora, todo mundo fica feliz. Tem a divisão do dinheiro. E aí, mostra todas as famílias conversando, mas não mostra como ficou a divisão de cada uma realmente. Final. Tá? A única família que a gente vai saber qual foi a resolução final são os Cachura, porque eles vão ganhar. E ganham fácil a prova, inclusive, também, tá? Era uma prova lá de colocar madeiras para poder andar, depois desamarrar nó. Não vou entrar nem em polêmicas de colocar uma prova final de desamarrar nó, sabendo que uma equipe tem uma pessoa que é PCD e não tem dificuldade de usar uma das mãos. Não vou entrar nem neste debate aqui, mas enfim. Mas você tinha que desamarrar os nós e tal, vida que segue, os Cachura ganharam, estavam muito felizes, e aí eles resolveram usar 350 mil para pagar a faculdade de medicina da garota e 150 mil para fazer inseminação artificial para eles poderem ter o filho deles. Vale dizer que a Celina já tinha dito que não queria dinheiro nenhum, inclusive, assim, quando estou conversando sobre o troço, né? E eles que batem o pé falam, não, mas como aí? Como assim? Que não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí acaba que eles resolveram fazer essa divisão, que aí você tem o neto da Celina, né? Enfim. Se esses 150 mil vão ser usados para isso, hoje em dia a gente questiona, né? Porque não sabemos. Não dá, aparentemente, infelizmente, a relação não continuou. A Fernanda ficou muito emocionada. Né? Assim, foi um momento bonito, realmente, né? A gente falou que não ia debater isso aqui, porque isso não foi uma questão que a própria família quis trazer, mas você ter uma família com uma pessoa trans que ganha, e eles falam que vão usar parte do dinheiro para eles poderem fazer a inseminação artificial. Quer queira, quer não. É um momento de reflexão, é um momento bonito, né? É um momento de levantar uma posição e de aceitação, enfim. Tem vários significados em cima disso, né? Não, e a mãe também, assim, a Celina foi o que é esperado de uma mãe, que dê tudo de si para os filhos, né? E ela fez isso assim, na tranquilidade, na leveza, sem peso, sem jogar, pelo menos até ali a gente não viu, sem peso, sem jogar na cara. Agora, de novo, bastidor, vamos ver a saber? Não sei, que eles são bem fechados. Vamos descobrir o que aconteceu? Não sei, vamos ver os próximos capítulos.
E é isso, né? E agora a gente vai ter que saber nas redes sociais. Gente, se você chegou até aqui sem se inscrever no nosso canal, nós estamos na campanha de rumo aos 2.000 inscritos. Falta pouco, menos de 60 inscritos. Ajuda a gente a cumprir essa meta agora, ainda no início desse ano. A gente vai comentar em breve Solteiros, Ilhados e Desesperados, tá? Que é um outro reality de relacionamento que nós gostamos muito. Que estreia semana que vem. Semana que vem também estreia Big Brother. Eu vou ser muito séria com vocês. Eu gosto de comentar Big Brother quando eu curto Big Brother. Por obrigação, eu não gosto de comentar o que eu não curto. Agora, assim, se eu curto, a gente curtir, eu vou fazer um esforço de tentar encontrar um momento pra comentar. E assim, não é só uma questão de curtir. É muito o que a Ana tá falando, assim. A Ana, inclusive, tá mais empolgada pra comentar o Big Brother do que eu. Vou ser bem sincero com vocês. Mas, a grande questão... Independente disso, eu acho que foi a Mariane, que perguntou se a gente ia comentar no último vídeo, que ela falou que é o melhor reality show para ela, e eu respondi que a gente está pensando na logística. Porque realmente, gente, assim, uma coisa que eu garanto para vocês, e não é uma garantia boa, diariamente a gente não vai conseguir fazer. Isso com certeza a gente não vai fazer, tá? Um dos motivos da gente não comentar Big Brother, da gente não comentar Fazenda, da gente nem tentar comentar Masterchef, por exemplo, que é outra coisa que a galera gosta de assistir, é que a gente não tem condições de acompanhar programas que sejam semanais ou programas que tenham mais de uma vez na semana, porque a nossa vida profissional impede. E o Big Brother é muito longo, a gente pensa bem, programa diário por 3, 4 meses, não sei se vai até abril esse ano de novo, não sei. É muito puxado e, de novo, a gente trabalha muito à noite, porque a gente é professor universitário, então às vezes a gente chega em casa às 11 horas da noite. Às vezes a gente nem consegue ver o ao vivo do programa, vai ter que ver gravado, depois de gravar para comentar o diário. Assim, muito complicado e acordar cedo no dia seguinte. E não só isso, todo mundo sabe que para tu acompanhar realmente o Big Brother e saber o que está acontecendo, tu tem que acompanhar o pay-per-view. E assim, a gente não tem como, gente, ficar com a TV ligada o dia todo. E aí, para fazer um trabalho competente, como muita gente faz por aí, e aí nesse ponto eu levanto a bola de Web TV, Ju Nogueira, que são dois canais de comentários que eu curto pra caramba e que eu consumo o trabalho delas, eu não teria como fazer, a gente não teria como fazer um trabalho igual deles. Ou nem parecido. Nem parecido. Porque eu falei, a gente tem profissão. Se vocês ajudarem a gente, se o canal chegar, sei lá, 100 mil, 500 mil seguidores, aí a gente pode pensar no negócio. No momento... Não, se o canal chegar a 100 mil, a gente faz do Big Brother. Entendeu? Fácil. Porque aí a gente consegue diminuir a nossa carga horária de trabalho e consegue se dedicar mais ao programa, né? No momento a gente não pode fazer isso. Tipo, por exemplo, largar de dar aula de manhã, dar aula só, ou largar da aula da noite, dar de manhã, alguma coisa nesse sentido. No momento é impossível. Então a gente fica para planos futuros, quem sabe, mas no momento a gente de repente pode fazer um semanal, alguma coisa nesse sentido, comentar alguns momentos mais importantes com vocês, fazer umas lives, isso a gente pode fazer sem dúvida nenhuma, isso é possível. A outra coisa que eu esqueci de comentar, muita gente também está falando, não teve reencontro da Ilhados com a Sogra na primeira edição e parece que também não vai ter reencontro de Ilhados com a Sogra na segunda edição. Acho uma perda? Acho. Mas, enfim, escolhas... Mas eu entendo também. Porque eu acho que o objetivo do programa é você trazer resoluções. Pra saber se estão continuando amigos, deu tudo certo. Mas então, aí a ideia do programa é que as famílias tenham se resolvido. Aí a galera vai pro reencontro pra ouvir o barraco. Aí tu vai fazer um reencontro pra mostrar que todo o esforço do programa não deu certo. Pode ser. De certa maneira é igual o reencontro de casamento às cegas, gente. Que tu quer provar que o amor é cego, aí no final tu vê que dos 6 casais, 5 casais só um continua junto. Complicado. Entendeu? Valeu, até a próxima.